Olá pessoal! Bom, hoje nós estamos num lugar novo para falar sobre um tema, adivinha? É um tema novo! Ou não. Porque não teria a menor graça vocês assistirem nosso canal e a gente ficar repetindo as mesmas histórias, né? É. Tudo bem, mas assim, brincadeiras à parte, né? É um tema novo, mas ao mesmo tempo é um tema velho. O que a gente quer dar para vocês um panorama hoje é sobre autoconhecimento. Você já se perguntou, por exemplo, por que é importante a gente se conhecer? Porque quando você entra lá no nosso site, né, tem a nossa logozinho no cantinho do site e embaixo, autoconhecimento é o único caminho. Olha que fantástico isso. Você já se frase perguntou? bonita, né? É lindo, né? Bonito. Você já se perguntou por que é o único caminho? Então, vamos fazer assim, né? Como a gente está no bate-papo, né, interativo, a gente não tem roteiro, não tem texto pronto, eu só sei como é que eu vou começar, E a gente não sabe como é como que é que vai vai terminar, né? Nunca. Então vamos pelo básico, tá? Autoconhecimento, de onde vem essa frase? Tá? Se a gente for pesquisar na história, pessoal, o Templo de Delfos, na antiga Grécia, 2.500 anos atrás, era um lugar para onde convergiam os peregrinos naquela época, quase uma Meca, né, para os muçulmanos, quase uma Roma para os cristãos atual, para os católicos. Tá? Eles iam para se consultar com o oráculo de Delfos, para fazer perguntas a respeito dos negócios, do casamento, para saber o que a sacerdotisa, olha detalhe importante, a pitonisa poderia dizer para ele. Mas o mais interessante dessa história é, não importava de onde ele vinha, quando ele chegava na porta do templo, né, no pórtico de entrada, existia uma frase, em grego, naturalmente, escrito Gnosse te ipsum, conheça-te a ti mesmo. Ou seja, não importa o que você vai perguntar, não importa qual vai ser o conselho da pitonisa, se você não olhar para dentro de si, se você não se conhecer, todos os outros esforços eles são secundários. E aí vem o porquê que é tão importante da gente se autoconhecer. Né? O que é se autoconhecer? A gente já falou várias vezes sobre esse tema. É uma palavra, autoconhecimento, que sempre gera uma curiosidade. Até porque ela está começando a ficar em moda agora, né? Tá ficando meio, né? Todo mundo está sabendo, ouvindo falar dela. Nós estamos em um momento em que muitas pessoas estão buscando algo, buscando uma resposta, buscando o seu propósito, buscando o seu caminho, se questionando quem sou eu, o que eu vim fazer aqui e o que é a vida. É isso? É só isso? Será que a vida é só essa bagunça que a gente vê nas grandes sociedades? Né? Será que a vida é só nascer, comer, se reproduzir? Né, crescer, calma, tava no crescer. Tá. Depois de comer, Okay. você cresce. Aí, casar, se reproduzir, ter um bom emprego, se aposentar. Ficar esperando uma aposentadoria, né? Você trabalha assim naquele trabalho infernal, porque um dia você vai se aposentar e vai ficar bem. E vai poder viver. Isso, exatamente. E depois morrer. Então, afinal de contas, qual é o nosso propósito, o nosso motivo de estar aqui? E sempre que me perguntam isso, é que muitas pessoas têm essa dúvida e falam assim, ai Valéria, mas eu queria tanto saber o que eu vim fazer nesse mundo. E eu digo assim que o que você pode fazer de melhor nesse mundo, e que com certeza todo mundo veio para fazer, é se melhorar, é ser melhor. Isso, mas tudo bem. E será que isso responde à pergunta sobre o que é o autoconhecimento? Não. Não. Tá. E aí? Vai lá, você pode responder. Vai, continua. No meu você. script não tem a resposta. Tá bom, a gente tem que entender assim, né, pessoal? A gente vive num mundo de interações. Olha só, tem até uma luz especial ali em cima do meu rosto. Estou iluminado para falar agora. Tchan. Vai, Então, continua antes que a luz suma. A gente está interagindo, nós vivemos num mundo em que a gente está se relacionando o tempo inteiro com dois mundos. O mundo de fora e o mundo de dentro. E, interessante, embora a massa de pessoas ainda acredite que quando eu tiver algo do lado de fora, então aí sim eu serei feliz e realizado por dentro. O propósito do autoconhecimento é justamente a gente inverter isso. Bem o oposto. Isso. É perceber que o nosso mundo ele é um grande holograma e nós criamos a partir daquilo que nós temos dentro da gente. Então eu diria assim que o propósito mais... não, deixa eu mudar isso. Não vamos dizer assim um propósito mais elevado. Um dos princípios para a gente conseguir fazer essa jornada, porque o autoconhecimento não é um lugar em que você chega,
é um caminho que você percorre. É um caminho percorre. sem fim. Sem fim, exatamente. Entre outras coisas, a gente entender, tudo bem, o lado de fora é o espelho daquilo quem eu sou. Então, me autoconhecer vai fazer com que a minha realidade possa ser transformada. Porque dentro, hoje, nós vivemos em um mundo em que nos oferece muitas informações, como a gente já falou em outros vídeos, e cria-se dentro de nós muitas memórias, muitas fotografias, muitas crenças, e tudo isso juntando com aquilo que a gente carrega que a gente já nasce, né? Trazendo com a de nossa energia. herança ancestral e Isso. espiritual, né? Acaba que falta, né? Acaba gerando um vazio, porque as crenças, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu ouvi dizer, o que o outro falou, o que a sociedade me diz, o que meus pais me colocam, o que eu acredito, tudo isso cria uma personalidade, nós. E aí, o que é o autoconhecimento? É você sair de tudo isso, não é negar isso, mas é você conseguir sair de dentro dessa história toda e ficar como espectador. Reconhecer a si próprio. E olhar e falar, nossa, olha só como eu fico queimada, vou usar assim esse termo, como eu fico queimada quando o fulano diz que não gostou do que eu fiz. Eu tenho isso dentro de mim. Isso é se autoconhecer, certo? É você começar a olhar para dentro. Olha como eu reajo perante as coisas. E por que isso é importante? Porque você sai desse holograma, como você falou. Você sai desse mundo que só nos leva para fora, para fora, para fora e sempre mais fora. Mas ali fora eu não estou conseguindo, eu não estou encontrando Deus ali. Agora, quando eu encontro Deus aqui, e estou usando Deus porque é um termo que todo mundo entende do que eu estou falando, você pode usar o termo que você quiser. Aí eu começo a olhar para uma folha seca e eu digo, olha, Deus, aqui. Aí eu olho para a árvore e digo, Deus aqui. E aí o passarinho está cantando e eu, olha, Deus também tá lá. ali. Deus está aqui. Então eu consigo reconhecer essa energia Deus, essa energia criadora, em tudo que está ao meu redor. E o mundo se torna outra coisa. Aí deixa de ser cinza, negro, para ele ser colorido, multicolorido. Tá, com certeza, é uma forma de entender. Vamos tentar aprimorar isso. A gente falou, por exemplo, nos nossos vídeos anteriores, né, sobre aquele nosso caos emocional. Isso sou eu, né? E ele contribui para a criação dessa realidade caótica. Vamos entender assim, grandes cidades, aquela poluição toda, visual, auditiva, respiratória. Isso, respiratória, era o que eu estava tentando. Aquela poluição. Por que isso acontece? Porque as pessoas que vivem naquele ambiente estão completamente poluídas por dentro. Não tem pureza dentro delas. E não há mal nisso. É um reconhecimento de verdade. É quando eu me reconheço nesse... Isso. Nossa, eu estou num lugar super poluído em todos os sentidos. Opa, por que eu estou aqui? Semelhante atrai semelhante. Isso, né? Ou então moro num lugar que não tem segurança nenhuma. Opa, mas por que eu estou me colocando nesse lugar? Por que eu estou fazendo isso comigo? Que forças são essas que me mantêm, entre aspas, prisioneiro num lugar que não é saudável? Isso. Mas que ao mesmo tempo as pessoas lutam para estar lá. Não é uma crítica a quem está numa grande cidade como São Paulo, por exemplo. Não, porque às vezes precisa falar. Isso é uma forma da gente entender o que é que me mantém nesse lugar, o que é que me trouxe para cá. Isso. Porque às vezes no meio da nossa jornada a gente se questiona, né? Puxa, aconteceu conosco, por exemplo. A gente saiu de uma grande metrópole, que era Curitiba, e veio para o interior de Goiás. Por um ano a gente se questionou. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu enlouqueci? Porque era o que a família, muitas vezes, os amigos, eles levavam a gente a acreditar. Será que a gente endoidou? Mas não, fazia parte, né, da nossa jornada. Nosso aprendizado. Né? Cada um tem a sua jornada. Às vezes você precisa estar numa grande metrópole, que não é um problema estar numa grande metrópole. Às vezes você precisa estar ali, porque você tem algo para aprender. E você tem algo para ensinar. E aí você segue sua jornada. E o que você faz estando numa grande metrópole? Primeiro, olhe para dentro de si. Primeira coisa, porque daí, uma coisa que eu falo, que eu gosto, que quando eu entendi isso, ficou mais fácil de eu querer me auto-observar e olhar para mim, foi que assim, não importa o lugar que eu vou. Pode ser a cidade considerada a modelo, exemplo do mundo,
pode ser um templo budista, pode ser no meio de uma favela, pode ser no meio do inferno. E tô falando inferno assim na terra, aqueles que você olha e diz, meu Deus, como é que uma pessoa consegue viver aqui? Eu vou estar me levando. Então eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Eu vou estar comigo. Não tenho. A única pessoa que eu não consigo largar para trás sou eu. É isso. Então se eu me autoconheço, não é um lugar que vai me fazer, que vai me trazer a paz. Claro que ajuda, obviamente que ajuda. Mas não, o lugar onde eu estarei não vai ser eu. Ele não vai ser definitivo para quem você é. Ele vai ser Uma passagem. É como a gente dizer assim, eu vou fazer uma oração dentro de um templo. É claro que é muito mais funcional do que no meio da Avenida Paulista. Com certeza vai ser mais fácil. O local Isso, ajuda, ajuda. mas ele não te faz. Isso, só que para que ele não te faça, você tem que saber quem você é. Isso. Senão ele vai te Isso, fazer. vai. Senão você vai entrar naquele ritmo que aquele local tem. Que é a grande síndrome que a gente vê na nossa sociedade hoje. Então a sociedade quer o que das pessoas? Quer que elas consumam. Simples. Você quer saber o que a sociedade quer com você hoje? É só isso, gente. Vai comprar. É compra. Tá tudo bem. Isso. E isso não é filosofia abstrata, não. Pesquisa um pouquinho aqui mais no YouTube, que tem muito pensador que já chegou nessa conclusão. Ela quer que você consuma e você acumule. O que você faz para conseguir tudo isso? Para conseguir o último iPod, né? Para você conseguir o carro do ano. Aí você compra em parcela, você se endivida. Trabalha até tarde. Trabalha até um camelo, se alimenta mal, né? Muitas vezes perde o contato com aquilo que realmente é importante, porque a sociedade quer que você consuma. Porque as pessoas entram nesse circuito? Porque elas não se conhecem. Elas não sabem quem elas são apenas uma peça que a sociedade montou. É um robô. Uma engrenagem, um zumbi. Vai ser boa. Vai ser boa. Tá? Elas estão sonhando que estão acordadas. Tá bem? Vamos voltar no tema então. Por que você tem que se autoconhecer? E quando a gente se autoconhece... Porque assim, gente, o caminho de autoconhecimento não é cheio de flor. A gente É tem a primeira grande verdade. Isso. Você quer se conhecer? Legal. Bem-vindo ao time. Nós vamos te dar maior apoio. Vamos até te dizer, ó, pisa naquela pedra ali que é legal. Aquele caminho ali vai te conduzir para um lugar bonito. Porém, ele não é um caminho cheio de flores, porque você começa a olhar para dentro e você começa a ver a sua sombra. E muitas pessoas têm medo de ver a sombra. Muitas pessoas não querem ver a realidade que há dentro delas, porque isso dá medo, porque é muito mais legal eu acreditar que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa que todo mundo gosta, que eu sou o cara... Que eu sou mega compartilhado, que eu tô cheio de likes, ainda mais quando eu tiro a roupa e mostro o meu corpo. Ou então quando eu posto fotos lindas Isso. minhas. Não é nem esse o problema, tudo bem postar fotos lindas. De vez em quando eu posto fotos lindas. A questão é o que Por você que eu está estou buscando por postar trás aquela disso. foto? Então assim, o caminho do autoconhecimento vai te levar por uma estrada que muitas vezes ela é estreita, que muitas vezes ela é sozinha. Isso é uma questão que muita gente diz, ai, depois que eu comecei a me autoconhecer, eu ouvi isso esses tempos. Depois que eu comecei a me autoconhecer, parece que todo mundo que não busca autoconhecimento é feliz e eu não. Por quê? Porque tá olhando para dentro. Olha porque as peças que a mente dela tá a contando. própria mente diz assim, não, volta, fica lá na inconsciência, no Maia, porque aqui você vai despertar e você vai sair você vai ser livre. Hoje eu até escutei uma música que diz assim, eu me declaro livre, eu me declaro vivo. Tá. E essa música é linda, eu até vou colocar o link aí para vocês ouvirem, porque ela é muito bonita. Então assim, enquanto nós estamos vivendo como zumbis, como o Rafael falou, como robôs, como dita as regras, e não estou dizendo para ninguém ser anarquista, mas dentro de nós a gente tem que ser sim, nós estamos adormecidos, nós não estamos vivos. Vivos, isso. E a gente pensa que está. É porque a grande sacada foi quando tiraram a escravidão e colocaram o funcionário pago. Servidão moderna, tem inclusive um outro vídeo excelente com esse nome aqui no YouTube. Você continua sendo escravo, mas você pensa que você é livre, você recebe um negocinho no final do mês para você ser feliz comprando suas coisas, mas você continua tendo que, das 8 às 18 no mínimo, ralar. É ruim trabalhar? Claro que não, gente. Trabalhar não é um problema. Tem que produzir, a questão é que falta consciência, falta equilíbrio.
é um trabalho em que você muitas vezes não gosta. E olha que sabe o que a gente aprendeu esses dias. Vou compartilhar com vocês que a dica é daqui. Chuchu. Isso. Na verdade, tudo isso que a gente vive pro lado de fora, essa ilusão, essa luta, esse corre-corre, é uma forma que a gente tem de fugir de nós mesmos. Para não olhar para dentro e admitir que nós somos pequenos, Tristes, insignificantes muitas vezes. medíocres. Isso. Que nós temos falhas, que nós temos uma sombra gigantesca dentro de nós. Carências. Então a gente se empiriquita inteiro, como um pavão, né? E fica ali ostentando aquelas plumas para os amigos para eles dizerem: nossa, esse é o cara, olha que fantástico, olha que lindo. E a gente não olha para quem nós somos. Então, na verdade, é uma distração, como a gente já falou. Né? O mundo oferece distrações e quando você compra essa história, você esquece quem você é. Porque tudo bem você comprar um carro bom. Nós estamos nesse mundo material, tem que ter um carro para andar para lá e para cá. Não tem que ter. Eu conheço um casal que tem carro para andar no mínimo possível e só anda de carona, porque eles querem. E eu acho isso muito legal. Conheço outro que só tem bicicleta, porque eles não querem poluir o meio ambiente. Tá certo, legal também. A gente não viu do Mário Cortella que ele não dirige. O Mário Cortella não gosta de dirigir. Não é uma questão do carro que ele pode ou não pode comprar. Não, ele não quer dirigir. É uma opção. Agora, nós moramos numa situação que não nos permite isso. Nós vamos dar curso longe, a gente vai de carro, a gente adora andar de carro. Então, precisamos de um carro bom? Claro que precisamos. Tem que ser seguro? Tem, que eu ainda quero manter esse corpo físico por um tempo. Mais uns 100 razoável, anos. uns 100 anos tá legal. Porque eu tenho muita coisa que fazer aqui ainda, muita coisa que aprender. Mas ele precisa ostentar? Isso. Ele precisa ser parcelado, Aí, o ele que eu precisa ser sinto- financiado. Eu tenho que vender minha alma pro diabo para ter poder isso. pagar, né? Então, o que eu sinto é que vai determinar. Então, quem eu sou vai determinar o que eu faço. Isso. Por que eu estou em determinado emprego? Algumas pessoas, vamos pegar um exemplo assim bem comum. Algumas pessoas fazem concurso público porque eles têm medo de não ter a segurança financeira. É um tipo de pessoa. Outras pessoas estão como funcionários públicos porque eles querem muito, muito serem úteis. E eles sabem que naquele cargo eles vão ser úteis. Legal, é assim mesmo que funciona. Então vai ter o que eu quero, quem eu sou, determina o porquê eu faço as coisas. E quando eu sei quem eu sou, Isso. fica fácil de eu me guiar e não me perder, porque é um caminho que tem vários atalhos. Tá. Então, assim, eu vou resumir toda a história, né? A gente tá, na verdade, assim, a gente está contando várias histórias, dando vários pontos de vista. E a gente poderia resumir, olha só, de 2 parâmetros diferentes. Né? Vamos pegar a visão budista. Né? Buda dizia assim: todo sofrimento é sinal de ignorância. O que é o sofrimento? É tudo isso que a gente falou e mais um pouco. É quando você fica correndo atrás de coisas para se complementar. É quando você está sempre insatisfeito. É quando a sua vida não anda. É quando você está doente. Quando você está com medo De fazer as carente. coisas. É quando, enfim, é quando tem sofrimento. Doeu, incomodou, reclamou. Tem desconforto, está reclamando, isso é sofrimento. Sofrimento. Tá? Você tem dívidas, é sofrimento, ninguém fica bem pagando dívidas, trabalhando para pagar dívidas. Tá? Então é sinal de ignorância. O que é ignorância? Porque a pessoa não conhece a si própria. E a ignorância no sentido de ignorar quem se é. Isso, quem se é, exatamente. Tá? Porque a gente pode ter um conhecimento muito bom a respeito da nossa profissão, tá? A respeito das coisas do mundo, do sistema bancário. Tudo bem, nós estamos nesse mundo para isso. Isso não significa que a gente se conheça. Tá? Então vamos pegar o inverso agora? Para que serve o autoconhecimento? Palavra-chave número 1, liberdade. Sabe aquelas dificuldades que você tem? Né? Sabe aqueles problemas que muitas vezes estão se repetindo na sua vida? Sabe aquelas situações que você diz assim: meu Deus, parece que o universo está conspirando contra mim? É porque você está procurando fora a solução. Não está procurando dentro? Vai, completa. É que quando a gente não se conhece, a gente continua vivendo com base nas nossas crenças, nos nossos medos, nas nossas justificativas, nas nossas críticas. E isso nos prende. Isso nos escraviza. Isso. Porque eu fico lembrando lá, nossa, 10 anos atrás fulano fez tal coisa comigo. Nossa, só de pensar, ai, me dói, parece que foi ontem. Dentro da sua mente foi ontem. Porque você está preso naquilo.
Então, quando eu me autoconheço, eu digo, nossa, eu não estou sofrendo por isso? Ah, então eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou... Isso e aquilo, então eu vou resolver. Deixa eu resolver. Solucionar. Em vez de ficar aqui me lamentando, deixa eu resolver. E aí eu me liberto. Isso. Então, autoconhecimento me traz liberdade. Porque eu Isso. paro de ficar vivendo em coisas velhas, rançosas, que me mantêm aqui, estagnada. E o interessante é que as pessoas comumente não percebem como o passado condiciona o presente e alimenta o futuro. Então, né, se no meu passado algo que eu tentei, uma situação que eu investi não funcionou, eu vou ficar com medo de tentar aquilo de novo. É o passado condicionando. Estou preso. Estou preso. Então, quando a gente está nessa via de autodescobrimento, a gente vai olhar para dentro de si e dizer, bom, são duas situações completamente diferentes. Eu não sou a mesma pessoa de 10 ou de 15 anos atrás, porque eu tenho que trazer o meu passado para cá. Então, autoconhecer-se é saber que nós não somos o tempo. Né? Que o tempo ele é psicológico, ele está na mente. Que é esse tempo que cria sofrimento. Que a gente está fora do agora. Que a gente se esqueceu da nossa presença, de quem a gente é. E tem várias formas da gente se autoconhecer. E eu acho que a gente pode até fazer um vídeo mais sobre isso, para não tomar muito tempo, que o sol está indo embora. Como vocês podem perceber, já está mais escurinho. Acho que dá. 10 minutinhos. Mas tem várias formas de se autoconhecer. Tem níveis, né? E níveis de autoconhecimento, é claro. Tudo na vida tem níveis de conhecimento. Então, quando eu começo a aprender a escrever, eu ainda não vou ter o nível de conhecimento de uma criança que está no final daquela série até o 4º, 5º ano. Quem dirá de uma professora. Quem dirá da professora que está me ensinando. Então, sim, tudo tem etapas. E uma coisa que eu gosto de reforçar é: ninguém desperta da noite pro dia. Quer dizer, mentira. Algumas pessoas despertam da noite pro dia, mas elas já têm carga para isso. Tem bagagem. Elas têm bagagem para isso. Então, tem sim algumas pessoas no nosso mundo atual hoje que despertaram de uma hora para outra e começaram a perceber o que era a vida. Mas o que eu estou querendo colocar é: o caminho de autoconhecimento, ele não é em um momento único, ou ele não é de uma hora para outra. Ele é de pouquinho em pouquinho, assim como tudo nessa vida a gente aprendeu de pouco em pouco e foi aprimorando. Então, quando eu nasci, eu não sabia pedir as coisas. Eu não sabia andar, eu não sabia nem ir ao banheiro sozinha, eu não sabia comer sozinha. Todo mundo passa por isso. E aí o que acontece hoje? A gente faz tudo isso e ainda ajuda quem não sabe, né? Ensina quem não sabe. Então, isso também é o autoconhecimento. É devagarzinho, é de pouquinho. É eu vendo, cada dia eu me determinar a me conhecer um pouco mais. Hoje eu quero me conhecer um pouquinho mais do que eu me conheci ontem. E aí eu vou começar a ver. A sombra, sim, é para isso que você quer se ver. Como é que a gente vai se autoconhecer se eu não quero ver a sombra? Então, conto de fadas não existe, só o Walt Disney. Né? Que de uma hora para outra, acordou. Não, é devagarzinho. E a gente vai ver primeiramente... Sim, as nossas falhas. Isso é se autoconhecer. Isso, então autoconhecimento é autoaprimoramento. Isso. É autoenfrentamento. É a gente reconhecer os nossos medos e inseguranças e, ao invés de jogar para debaixo do tapete, se defrontar com eles. É reconhecer as nossas carências e ser capaz de rir delas ainda. Rir dos nossos erros é a melhor coisa. Das nossas tolices. É perceber que nós não somos nem o super-homem, nem a Mulher Maravilha, que nós temos fragilidades, nós temos dificuldades, que no fundo, todos nós somos crianças tentando parecer algo que nós ainda não somos. Isso, é isso aí. Tá? Estamos aqui todos para crescer, no sentido de se aprimorar. Também eu vi esses tempos uma pessoa que falou assim: a palavra crescimento espiritual me soa ruim. Crescimento espiritual não quer dizer que você vai ser mais que ninguém. Crescimento espiritual não quer dizer que você vai se achar, que você vai chegar, as pessoas vão se agachar para beijar seu pé. Não? Isso não é crescimento espiritual, não. Pois é. Tá. Vou mudar de caminho. Crescimento espiritual quer dizer que você vai se conhecer mais. Que você vai trilhar, vai subir um degrauzinho a mais, passar uma pedra a mais no seu caminho. Né? Que você vai se superar. Que você vai conseguir olhar aquilo que antes você não fazia e falar: nossa, agora eu faço. Ou então, antes, se isso acontecesse comigo, eu ia estar aqui chorando horrores. Hoje eu já não estou. Então eu me superei, eu cresci. Eu amadureci. É um amadurecimento. Né? Então, tem todo esse caminho aí pela frente.
Ou seja, a gente volta de novo no entendimento de que é uma jornada. De que ela não tem começo, ela não tem fim. A gente sabe que precisa estar se aprimorando sempre, que vai ter algumas pedras no caminho, mas acima de tudo, aí a gente está falando assim, vai ser fácil? Não, vai ter algumas dificuldades. Mas qual é a recompensa que a gente tem com isso? Pois é. Sabe aquilo tudo que você está procurando? E não é a Mercedes. Não é. Tá? Não é isso, e nem casar com a Gisele Bündchen porque ela está comprometida. Sabe o que você está procurando de verdade? É paz e felicidade. É o que todos os seres humanos estão procurando. Só que eles estão procurando no lugar errado, porque eles não sabiam que existia um lugar certo para isso. Isso é o resultado do autoconhecimento, isso ninguém tira. Você pode estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, ou sozinho. O autoconhecimento te preenche. Isso é a capacidade de você estar pleno onde você estiver. Quer dizer que às vezes a gente pode não estar feliz, mas a gente está em paz. Você não vai se tornar uma pessoa fria por se autoconhecer. Bem pelo contrário. Você não vai se tornar uma pessoa de pedra que nada te abala. Não! Você vai dizer, nossa, tô sentindo falta daquela pessoa, tô com saudade. Ou eu tô triste porque isso aconteceu. Mas você não vai entrar em desespero. Isso, você vai reconhecer a sua humanidade. Você sabe, eu estou triste. Você não vai dizer, ai meu Deus, e ficar lá meses às vezes, chorando por algo que já passou. Você supera aquilo. Você sente a tristeza, você sente a emoção que está ali. Nossa, eu fiquei com raiva porque isso aconteceu. Né? Pronto, fiquei com raiva. Nossa, eu tenho essa raiva. Ok. Aí eu supero aquilo e dou o próximo passo. Eu não fico preso naquilo. E você, ao mesmo tempo, vai ser quem você nasceu destinado a ser. Isso. Você. Você. Simples. Só você. Só você. Sem ser uma engrenagem, sem ser uma peça, sem ser um condicionamento mental. Né? A gente tem falado anteriormente sobre a questão das emoções, sobre a questão dos pensamentos, da escravidão que tudo isso proporciona na pessoa. Você sai disso. E continua aqui. Isso, exato. Então você está no mundo e ao mesmo tempo, né, nas palavras de Jesus, vamos trazer o cristianismo um pouco, né? Você está no reino dos céus que está dentro de ti, como dizia o mestre. Não importa onde você está. Você dá a César o que é de César, mas a Deus você dá o que é de Deus. Isso é... não dá nem para chamar do destino. Não é o destino. É a recompensa. É a recompensa que nós vamos colhendo a cada segundo dessa jornada, que é eterna. Então, de novo, não tem um ponto para chegar. E também não tem um limite. Fulano de tal, ele é mais em paz do que eu. Pode ser que sim, pode ser que não, porque não significa que você seja impedido de chegar naquele degrau. Ninguém é diferente, ninguém tem prioridade, ninguém é mais do que ninguém. Ninguém senta na cadeira mais alta. Isso. Tem conhecimento a mais. Tem amadurecimento a mais. Sim, você sempre vai ter um professor, uma pessoa que está à sua frente, vendo assim de uma forma como se fosse um caminho, uma pessoa que está à sua frente e que ela tem algo para enriquecer o seu caminho e você consegue chegar lá também. Isso tem. Mas o grande diferencial é que você deixa de ver o mundo com os... Porque tem pessoas, eu percebo assim que quando você está condicionado demais, o que você vai ver no mundo é a tristeza, é aquilo que você está dentro de você, que você não está vendo dentro. Então você vai começar a ver fora. Tudo aquilo que é ruim, entre aspas, que é sombrio, que as pessoas dizem, isso não deveria existir. Por que está aparecendo tanta coisa fora? Porque tudo isso está dentro. Né? Então, esses tempos atrás eu perguntei para uma pessoa assim que estava falando muito dos políticos, porque são corruptos, isso, aquilo. Eu falei, mas você já parou para pensar que dentro de você, se você está vendo isso ali, está te incomodando, e você não para de falar disso é porque está te incomodando, já parou para pensar que dentro de você também deve existir uma corrupção, ou uma mentira, ou um roubo de alguma forma? E nesse caso eu até lembrei, né, de um conhecido que também fala muito da política e da corrupção, e que tinha uma Sky Gato em casa. E eu falei, isso aí é corrupção, é roubo. Então eu não estou pagando para ninguém, eu estou pegando um sinal que não é meu e estou utilizando. E então é voltar para dentro e falar, opa, né? Eu tenho tudo isso dentro. Então quando eu fico só nesse mundo, eu só vejo a coisa ruim. Eu só vejo o lado escuro, a dificuldade, como é difícil, como é inseguro, como é isso, como é aquilo. Agora, quando eu me reconecto, que isso é se reconectar, quando eu me conheço e volto para dentro de mim, aí eu começo a olhar o mundo e dizer sim, tem coisas
que não são agradáveis, vamos pôr com essas palavras. Mas tem tanta coisa bonita. Esse mundo é uma escola tão bonita que fica leve, fica fácil. Acho que grande parte do autoconhecimento é isso. Ele te proporciona leveza, porque ele te deixa livre. E também, né, para a gente poder encerrar, acho que já ficou bem claro por que a gente costuma dizer que esse é o único caminho. Né? Porque se a gente quer definitivamente encontrar aquilo que a gente nasceu destinado a ser, que é ser pessoas felizes, viver em paz. Se a gente quer definitivamente fugir da escala de sofrimento, a gente tem que olhar para dentro de nós. Esse é o único caminho. O resto, todos eles são atalhos tortuosos e que conduzem a lugar nenhum. A gente vai ter que voltar para o ponto central. Eu esqueci o que eu ia dizer. Tá, é porque não era pra dizer. Não, era bem importante. Era. E, voltando depois do esquecimento, apesar das pedras, das dificuldades que fazem parte da jornada, qualquer jornada nesse mundo vai ter isso, porque a gente está num mundo que é assim, em que a gente tem que enfrentar essas dificuldades para chegar lá. Eu diria que se autoconhecer não valesse a pena, ele não motivaria tantas pessoas. E o que a gente pode perceber é que todos eles, no final das contas, eles eram pessoas que riam muito, que sorriam demais, que brincavam muito. Estavam bem. Estavam bem com aquilo que eles estavam fazendo. Então a gente não deve interpretar isso como motivo de angústia ou de tortura. O caminho ser difícil. Isso, o caminho não. Muito pelo contrário. Isso, ele é um caminho que liberta. Todo caminho que liberta vale a pena ser vivido. Isso aí. Tá bom, gente? Na próxima semana, ou melhor, no próximo vídeo, a gente vai falar para vocês sobre uma ferramenta extraordinária de autoconhecimento chamada regressão a vidas passadas. Tá? Nós já falamos que íamos falar sobre isso há uns 2 meses atrás, mas aí surgiram outras coisas, agora está previsto, mais importantes. Isso. Chegou o momento. Coloquem na agenda. Daqui a 15 dias a gente fala sobre o tema, tá bem? A gente se vê e conversa mais até lá.